Bom, quando a gente resolveu fazer esse filme, nossa ideia foi inspirar, justamente, foi não só registrar as práticas dos últimos 20 anos, mas foi justamente mostrar que essa indústria poluente, tudo que foi falado aqui na parte da manhã, que é possível, sim, fazer diferente, né? E o ASAP não é uma coleção, a Sustainable Possible, as Segundas Possible, é um convite, como o Oscar pontua ao final do filme, é um convite para que a gente se envolva nesse movimento e comece desde já, desde agora, né, a acreditar que é possível adotar essas práticas e influenciar a vida de pessoas, transformar vidas, né? É isso que a gente vem fazendo nesses últimos 20 anos. Quer dizer, eu particularmente, a gente teve que excluir, senão ia virar um longa-metragem, se a gente fosse, e aí ia ser difícil a projeção, e, enfim, em vários outros fóruns, porque a gente não mostra vários outros trabalhos que a gente vem fazendo em comunidades. A gente trabalha com muitas comunidades em favelas, em várias partes aqui do Brasil, com diferentes etnias, pessoas de cores, a gente faz inclusão social, é um dos nossos pontos, né? Enfim, mas a gente fez para basear esse documentário também, para a gente ter dados objetivos, nós fizemos uma parceria inédita com a COPEAD, né, que o Leonardo está aqui representando, que é uma instituição da UFRJ, né, foi o primeiro MBA do Brasil, e foi a primeira vez que uma marca de moda, a Oscar, no caso, e o Instituto E, fizeram uma parceria com uma instituição acadêmica. A gente queria uma instituição do maior renome, independente, que vasculhasse, né, foi exatamente o que vocês fizeram, os nossos números, os resultados dos últimos anos, para que pudesse fornecer esses dados objetivos. Então, eu gostaria que o Leonardo, eu acho que a gente fica falando do nosso próprio trabalho, pode, às vezes, influenciar um pouco, então o Leonardo falasse um pouco, depois eu complemento, né, e a gente dá prosseguimento. Acho que você tem um microfone aí. A gente podia sentar um pouco. Podemos, né? Acho que fica mais à vontade. Bom dia a todos. Eu percebi que, basicamente, eu sou o que separa vocês do seu almoço. Então, eu vou me esforçar para trazer algo de relevante, tentar concatenar e juntar algumas coisas que foram faladas aqui hoje e falar um pouco dessa parceria, né? E a gente, como a Nena pontuou, a gente é uma instituição acadêmica, o COPEAD é a Escola de Administração da UFRJ. Né? Dentro do COPEAD, a gente tem um centro, que eu sou cofundador, co-coordenador, que a gente chama de Centro de Inovação e Sustentabilidade, e dentro disso tem a minha linha de pesquisa. Bom, a gente, na academia, tem algumas funções para essa conversa, né? Uma delas é ajudar a conceituar algumas coisas, trazer alguns conceitos, algumas definições, discutir um pouco terminologia. Uma outra coisa que a gente pode ajudar também é a discutir métrica, como medir, e eu vou falar um pouquinho disso, né? E, finalmente, discutir um pouco de metodologia, de método. E quando a gente fala de transparência e sustentabilidade, uma coisa que está cada vez mais clara é que não adianta a gente só falar do resultado final, do produto final, de tudo que é feito, mas o processo é muito importante. E metodologia é o estudo do método. Então, eu só acho que é a grande contribuição que a gente pode trazer aqui para a conversa, e foi um pouco do trabalho que a gente fez nessa parceria com o Instituto E, começando a entender que método eu devo usar para medir sustentabilidade, para avaliar sustentabilidade, para avaliar impacto socioambiental. Isso é algo pouco difundido. Se a gente fizer uma comparação com a medida financeira, uma empresa é avaliada normalmente pelo lucro, né? O lucro, a diferença entre o que você trouxe de resultado e o que você gastou para fazer aquilo. Esse delta é o seu lucro. A gente está acostumado, todo mundo aqui já falou de lucro, já pensou em lucro, já usou essa palavra, né? Se a gente pensar num país, é muito comum a gente comparar países através do PIB, ou do crescimento do PIB. Né? Crescimento é fazer mais riqueza do que no período anterior, mais do que no período anterior. Isso está ligado à riqueza. Isso, além de estar muito difundido, isso limita a nossa capacidade de avaliar modelos de negócio, de avaliar organizações, se sustentabilidade e transparência é importante.
Porque lucro pressupõe que eu vou ter que pagar menos para poder cobrar mais e ter uma diferença. Eu não estou criticando o lucro, eu estou dizendo que ele individualmente, como medida, assim como o crescimento do PIB, também significa vender mais hoje do que ontem, amanhã mais do que hoje, e crescer, crescer, crescer. Crescimento e lucro sozinhos, eles desequilibram a conversa, desequilibram o processo decisório, desequilibram a forma da gente desenhar modelos de negócio. Eu só vou trazer modelos de negócio mais sustentáveis, mudar para modelos de negócios mais sustentáveis ou criar novos modelos, se eu trouxer outras métricas. Isso eu acho que é a contribuição que a gente tenta trazer aqui para a discussão. Né? E o trabalho que a gente fez com o Instituto E foi exatamente, primeiro, mapear métricas possíveis, existentes, e depois tentar criar um apanhado de métricas adaptado para a realidade da moda e discutir como medir, por exemplo, que uma peça feita de algodão reciclado reduz em 4.000 litros o impacto de uso de água. E aí, quando você pega essa peça de algodão reciclado, né, em comparação a uma peça de algodão normal, e se você compra durante um ano 10 peças, tá, de roupa, o que não é muito, muita gente aqui deve comprar mais, mas vamos supor que você compre 10 peças, você troca essas 10 peças de um algodão comum e troca por comprar 10 peças de algodão reciclado, você está economizando a quantidade de água que você gasta o ano inteiro como pessoa, para beber, consumir, cozinhar, tomar banho e todos os outros usos de água. Tá? Então, esse é o grau de impacto que, primeiro, um movimento para um modelo mais sustentável, quão sustentável quanto possível, pode trazer, né, de contribuição, e esse é o impacto que uma métrica pode informar e equilibrar o processo de tomada de decisão. Não só dos consumidores, que estão sendo muito falados aqui, mas também de governos. Eu queria fazer uma pergunta. Quantos funcionários públicos tem aqui nessa sala? Eu acho que eu só vi mais um além de mim. Mais um ali. Então, a gente tem pouco. Eu sinto um pouco de falta. É um caminho. Mas, para a gente aumentar ainda mais a diversidade, a gente tem que trazer os reguladores, tem que trazer o governo para essa conversa também, porque eles têm um papel importante. Né? E, finalmente, investidores também. Não é só o consumidor. Quem investe, quem decide, quem bota dinheiro para modelos de negócio crescerem ou deixarem de existir, é o dinheiro que está por trás disso, é o investimento. Então, investimento verde, investimento de impacto, investimento sustentável também tem que ser trazido para essa conversa. Acho que uma coisa importante, Leonardo, que você falou, né? Eu acho que chamar todo mundo à mesa, né? Como eu falei, acho que é fundamental um espírito colaborativo. Acho que a gente está vivendo um momento no país, né, de muita polarização, né? E eu acho que é fundamental a gente, assim, propor um clima de diálogo, né? Eu acho que o Rio Ethical Fashion, acho que é fundamental como ele... Nossa, mãe... Estou tentando ser o mais disciplinado possível. Como que ele veio muito a calhar, assim, porque trouxe representantes de vários segmentos, que talvez é uma pena, assim, mas, enfim, é perfeitamente compreensível que a gente não tenha ninguém, assim, por exemplo, do setor público mesmo, né? Mas a gente entende perfeitamente, até porque, vamos dizer, o governo hoje em dia está muito complicado mesmo, né? Aqui no Brasil, né? Mas acho que é fundamental isso. E, assim, quero frisar que a gente, assim, no Instituto, né, a gente sempre teve essa abordagem holística, que o Simone pontuou também, né? Eu acho que a gente não pode, assim, ter uma visão maniqueísta do mundo, né? Mocinhos contra bandidos. Eu acho que a gente só vai avançar numa pauta de sustentabilidade, né, quando a gente realmente partir para um diálogo, chamar todos os stakeholders, né, e tentar criar pactos mesmo, né? Isso é fundamental. E a gente, no nosso país, está vivendo momentos de muito acirramento, que é compreensível, mas que a gente tem que superar para avançar, né? Acho que isso é muito importante. E a gente, quando fez esse vídeo, como eu falei, não era uma coisa assim, o propósito dele é para realmente inspirar, porque o que a gente muitas vezes enfim, verifica é que eu também sou uma pessoa que circulo muito, enfim, dou palestras para diversos públicos, enfim, mais diversos perfis e tamanhos, magnitudes, e eu vejo assim pessoas que estão começando, pessoas que já estão no meio do caminho, que chegam para mim e dizem, puxa, mas como é que eu vou fazer? Porque eu não consigo, enfim, fazer uma camisa de algodão 100% orgânico.
enfim, por N razões, não vou discutir isso agora. Então, eu não quero fazer, eu não vou fazer, porque eu vou me sentir, não vou me sentir autêntica, eu vou sentir meio fazendo greenwashing, não sei o que, enfim, a pessoa pondera e fica de braços cruzados. E aí a coisa não avança. E o que eu quero, justamente o que a gente quer trazer para a discussão, e foi uma coisa que a gente já vem fazendo há muito tempo, assim, vamos fazer o que é possível agora, e vamos aumentando, entendeu? Vamos aumentando o grau de sustentabilidade na medida do possível. É esse o convite que a gente tem a fazer, né? Porque, senão, imagina, se a gente corre o risco de ficar de braços cruzados, entendeu? E de repente, prejudicar o agricultor da justa trama. Já vou respeitar, juro que eu vou respeitar. Aquele agricultor, entendeu, que está lá, sabe, batalhando para fazer uma plantação agroecológica. Tá. Eu vou aproveitar esses últimos minutos, que agora literalmente separam você do almoço, para tentar trazer um pouco de palavras aqui de reflexão. Quem sabe, além de matar a fome, a gente reflete um pouco. O nome desse evento, ele fala em ética, né? Ética é o conjunto de valores morais. Certo? O Dudu, achei incrível aqui, trouxe a palavra empatia. Quando eu posso ter um conjunto de valores morais diferente do seu, mas se eu tiver empatia, eu posso me colocar no seu lugar e entender que, independente de você vir de um outro arcabouço de valores, a gente pode encontrar uma ponte. Então, essa é a primeira reflexão que eu acho que a gente tem que entender. E empatia, eu concordo com o que a Nina colocou, vem de colaboração. Daí, a nossa abertura quanto instituto de se aliar, instituto, né, de pesquisa, se aliar à ONG, se aliar a empresas, se aliar a governo, se aliar a todas as esferas. Sem colaboração, a gente não vai conseguir mudar, porque a gente precisa inovar, a gente precisa realmente fazer as coisas muito diferentes, e inovação acontece a partir de colaboração, a partir da diversidade. Aumentando a diversidade, a chance de eu me expor ao diferente e conseguir criar algo novo é muito maior, né? E aí, a partir de ética e de empatia, que eu construo uma ponte e entendo do outro lado, eu gostaria de pontuar também outros dois termos aqui que a gente trabalhou bastante. Transparência. Antes de transparência, eu preciso de visibilidade. Visibilidade é eu ter informação. A gente comentou aqui, algumas pessoas comentaram que algumas empresas não têm sequer a visão do que acontece nas suas próprias cadeias. Então, primeiro eu preciso de visibilidade, eu preciso saber o que acontece no meu processo produtivo. Depois eu preciso de transparência, que é comunicar isso para uma audiência maior, de consumidores, de governantes, de, enfim, stakeholders diversos. Então, o primeiro passo de muitas marcas é se conhecer, que é o trabalho que eu acho que esse projeto mostra, a capacidade de se conhecer. E depois o segundo é ter a coragem de mostrar esses resultados e comunicar isso para uma audiência maior. Então, para finalizar de verdade, até para que você falou em transparência, enfim, e verificar, até para falar isso, quer dizer, você notou isso ao longo da tua pesquisa, né, no trabalho, como que a Osklen está preocupada com essa questão de rastreabilidade, né? Acho que você podia falar só um pouco para concluir isso. Eu acho que isso não ficou muito claro no documentário, né? Eu acho que esse estudo mostrou, e vejo outras iniciativas como o Fashion Revolution, como o Moda Livre, que já falaram aqui hoje, a importância de você se autoconhecer e se rastrear. Certamente a gente identificou no projeto um pioneirismo da Osklen, e eu acho que todas as marcas têm que ter essa preocupação eminente, essa urgência em conhecer o seu próprio processo. Quem é o meu fornecedor direto, quem é o meu fornecedor do meu fornecedor, rastrear para trás esse processo. E eu queria propor uma outra palavrinha, já que eu tive a chance aqui de falar mais um pouco, um outro termo, que é a diferença de cadeia de suprimento, que vem de chain, que lembra corrente, que não é uma imagem tão positiva, e de cadeia, que também não é uma imagem que a gente gosta muito, para rede de suprimento, supply networks, e redes de suprimento, porque a rede ela incorpora no seu olhar mais do que o processo produtivo, e espaços como o Instituto E, como o Instituto CA, como a BIT, a BVTEX, são componentes de uma rede de suprimentos, apesar de não serem componentes da cadeia produtiva. Isso vai ajudar a gente a pensar a colaboração de uma forma mais ampla e o papel, por exemplo, crítico que o Instituto E teve na história da Osklen e outros exemplos tantos que a gente vê por aí. Eu queria deixar uma inspiraçãozinha do Beto Guedes, 2 versos, que ele fala assim, vamos precisar de todo mundo, 1 mais 1 é sempre mais que 2. Eu acho que talvez aí esteja o caminho que a gente precisa percorrer.